Então, a gente vai começar. Essa live faz parte do projeto Quarentena Literária, que é organizado pelo Prosa Nova, Prosa Nova Produções Culturais, do Luiz Andreoli. Foram 10 escritores curitibanos falando de 10 autores. E eu sou a Joema, vou fazer a penúltima live do projeto e vou falar sobre William Shakespeare. Então, eu sou engenheira florestal, mas também escrevo. Eu tenho um livro publicado, que é o Luas e Hormônios. Tenho participações também em coletâneas. A primeira coletânea, Conexão 4, Parnaso 3. Também participei do Literarte. Agora também eu estou na coordenação do Tuíra, que é uma coletânea de mulheres escritas do coletivo Marianas. A proposta deste book é produzir textos sobre o meio ambiente. Então, um projeto que está sendo muito interessante e nós iremos lançar esse projeto, se não acabar a quarentena, de forma online, na Semana do Meio Ambiente. Por que eu escolhi William Shakespeare? Eu sou engenheira florestal e também escrevo. Eu fiquei um tempo distante da literatura. Então, teve um processo que eu fiz doutorado, mestrado e fiquei muito na área técnica. Depois que, enfim, eu tive um pouco mais de tempo, eu tive necessidade de voltar a ler literatura e fui buscar William Shakespeare. E uma coisa interessante que aconteceu, eu acabei observando, digamos assim, informações técnicas diluídas no texto do William Shakespeare. Aí eu senti que eu poderia ler o William Shakespeare como engenheira florestal. E isso daí me abriu uma espécie de um caminho. E eu acabei iniciando de escritores que fizessem essa relação com a questão ambiental, né? Então, realmente acabei encontrando vários autores, até o Álvaro Possetti falou do Guimarães Rosa, ele super transita pela questão ambiental, eu adoro. Foi falado também do Manuel de Barros, que também traz muito elementos naturais da natureza, enfim, faz uma conexão da natureza com as pessoas. Então isso acabou sendo uma busca pessoal. E essa busca acabou me levando... Agora, na verdade, assim, agora eu estou tendo presentes dessa busca, né? Um deles é o Tuíra, que eu comentei com vocês, que é um e-book de mulheres escritoras do coletivo Marianas, sobre o tema ambiental, e eu estou como coordenadora. Outra questão também que aconteceu recente, a minha amiga Tamara Van Kuyk, que é professora da UFTPR, ela me indicou para o professor Klaus, do Departamento de Letras da UFPR, para ser um apoio técnico para ele na disciplina, organizando na pós-graduação de letras, que ele entra nessa questão ambiental. Então isso para mim é um presente, eu tinha um super interesse também em estar fazendo essa disciplina. Então, além de estar fazendo a disciplina, eu vou estar também dando um suporte técnico como engenheira florestal, fazendo essa conexão da literatura com a questão ambiental. Além disso, o professor Klaus, ele coordena um grupo de ecocrítica, que estuda poesia, textos, que faz essa conexão com a natureza. Então, eu acabei me encontrando nesse meio da ecocrítica, da ecopoesia, em função dessa minha formação. Então, isso está sendo muito prazeroso para mim. Vou falar agora um pouco, então, da biografia de William Shakespeare. William Shakespeare, ele nasceu em 1564 e ele faleceu em 1616.
Ele é conhecido como The Swan of Avon ou Bardo of Avon. Exato, ecocrítica, Jaqueline. Ecopoemas, ecocríticas são os poemas que transitam nessa questão ambiental e faz toda uma conexão com a questão assim, humana e natureza, onde até o ser humano se confunde com os elementos da natureza. Eu estou achando isso fantástico, né? Então, William Shakespeare nasceu no século XVI em Stratford-upon-Avon. Ele era filho de um burguês e o pai do Shakespeare, ele teve um cargo político também, como se fosse uma espécie de um prefeito. E interessante também, Stratford-upon-Avon tinha uma escola que era muito boa. E na escola, Shakespeare teve uma excelente formação, então ele teve acesso aos clássicos, teve acesso ao latim, e isso foi sempre uma base para ele produzir os textos que ele produziu naquela época. E o Shakespeare também foi conhecido como poeta nacional inglês. Shakespeare teve 3 filhos, sendo uma menina, um casal de gêmeos. Ele perdeu o filho quando tinha 11 anos. O Shakespeare foi escritor, foi dramaturgo, foi ator. Uma coisa que eu gostei muito de saber, o Shakespeare ele teve um processo para ele se inserir no mercado de teatro da época. Ele teve críticas negativas, foi difícil ele chegar a se inserir nesse mercado, então, até teve críticas negativas que posteriormente foram até solicitadas para serem retiradas devido à qualidade dele. Ele também fez um lobby no meio assim, dos nobres, para os nobres poderem financiar o trabalho dele. E ele fez muito bem esse tipo de articulação para ele se colocar, digamos assim, no mercado da época. E ele acabou conseguindo realmente um nobre que financiasse o trabalho dele. E depois ele fez parte de um dos melhores grupos de teatros da época, que é a companhia Lord Chamberlain. E, segundo a literatura que eu procurei, era o melhor grupo de teatro, tinha o melhor ator, o melhor dramaturgo, no caso era o Shakespeare, e o melhor teatro, que era o Teatro de Globe. O Shakespeare, até uma brincadeira minha, ele tem o elixir da eternidade, tem o elixir da atualidade, e ele tem o elixir da ou melhor até, da transdisciplina. Então, você tem advogado falando de Shakespeare, você tem economista falando de Shakespeare, você tem pessoas de letras, pessoas de jornalismo, psicólogos aproveitando as obras de William Shakespeare para, enfim, fazer uma análise, enfim, uma abordagem. Tem até engenheiro florestal, né, de William Shakespeare. Ele traz elementos que você pode abordar de diferentes formas. E até uma análise minha, uma brincadeira também, o Shakespeare, ele fez uma espécie de uma equação, onde ele conseguiu colocar o ser humano dentro de uma fórmula. Então, ele tem um ser humano que é guiado pelo emocional, um emocional que sai do controle desse ser humano e passa a controlar esse ser humano numa situação extrema. Esse ser humano acaba batendo de frente com preceitos morais, éticos e religiosos, e depois vem uma sombra que acaba engolindo esse personagem e às vezes leva até um fim trágico, né? Por exemplo, o próprio suicídio, né? Eu comecei a ler os sonetos de Shakespeare, que eu sempre li, eu gosto muito dos sonetos de Shakespeare, mas eu senti uma necessidade, agora para o Quarentena Literária, de dar uma mergulhada nas obras de Shakespeare. Então eu acabei lendo as obras, as peças de Shakespeare. Então eu li Sonho de Verão, eu li Hamlet, eu li
também o Rei Lear. E como nós estamos numa quarentena, um negócio meio denso, eu optei por um pouquinho mais do Sonho de uma Noite de Verão, que é uma peça, é uma comédia, e é algo bem engraçado mesmo, e bem legal, dá para relaxar. E uma coisa interessante, todas as obras de William Shakespeare estão disponíveis para download na internet, já é de domínio público. Então, O Sonho de uma Noite de Verão gira em torno do casamento do Teseu, que é o duque de Atenas, com a Hipólita, que é a rainha das Amazonas. Só que toda a trama, toda a dinâmica acontece nos personagens secundários. Então a gente tem o casal Lisandro e Demétrio, que são apaixonados pela Hérmia, aí a Helena, na verdade, é apaixonada por um dos dois, e aí acontece toda uma bagunça com eles. E existe uma confusãozinha, que é o que vai gerar a grande dinâmica da peça, entre o Oberon e a Titânia. Fala algo bem pesado para o Oberon e ele dá um troco para a Titânia. O troco ele pede para buscarem um pozinho de uma planta e colocarem na Titânia na hora que ela estivesse dormindo. E assim que ela acordasse, ela vai chamar aquela pessoa que estivesse na frente. E aí ela se apaixona por um ser totalmente, enfim, um ser que tinha uma orelha de burro e tudo mais, e daí ela acorda, ela começa a falar coisas maravilhosas para aquele ser e aquele, enfim. E aí eu vou ler o trechinho que foi o que desencadeou a raiva do Oberon em cima da Titânia. Então, esse trecho está no ato 11, é a cena 1. E uma coisa aqui que acontece, eu vou puxar um pouco para a engenharia florestal, ele vai estar pegando elementos também, como eu coloquei, da questão humana, dessas emoções que saem do controle, gerando toda uma problemática. E nesse caso, o problema das emoções fora do controle vai gerar problemas ambientais. Então, aqui é assim: tudo isso é o ciúme que a inventar vos leva. Desde aquele verão, nunca podemos nos reunir na floresta, pelos prados, nos bosques, junto às fontes em que os juncos vicejam, pelas praias sonorosas do mar, para dançarmos em cor ao som dos ventos sibilantes, sem que a nossa alegria não nos vi sejam perturbadas por tuas inventivas. Por isso os ventos, como em represália de em vão nos assombiarem, aspiram vapores contagiantes. Eu não sei se vai ficar meio chato eu ler tudo aqui, então eu acho que eu vou dar uma paradinha, vou dar uma discutida. Eu estou vendo aqui gente bem legal, ela é uma escritora também do Rio de Janeiro, ela super articula questão de poesia, assim, já participei do grupo bem legal dela. Então, voltando aqui, ele pega a questão dos ciúmes, ele fala em orgulho, ele fala em pálida de rancor, e aí ele entra na problemática ambiental. Ele coloca que por isso... Ai, desculpa. Eu vou voltar aqui. Perdão. Por isso os ventos, como em represália, de em nos vão assobiar e do mar... Meu Deus. Gente, deixa eu parar aqui, às vezes a gente se perde, é online, é tudo no improviso, então voltando. A questão é que Shakespeare pegou aqui ciúmes, orgulho, ele coloca pálida de rancor, ele usa esses adjetivos para mostrar que esse excesso gerou problemas ambientais. E
paralelo, nós temos que Platão, quando falou de Atlântida, ele também fez a mesma coisa. No mito de Atlântida, Platão diz o seguinte, que era uma cidade, uma sociedade, uma civilização super evoluída, que a partir do momento que o racional superou o espiritual, a toda a energia, toda aquela tecnologia que eles dispunham, acabou sendo direcionado para o bélico, né? Gerando, no caso, aquele problema que aconteceu com a Atlântida. Outro paralelo, José Bonifácio de Andrade Silva também, a condição humana do desrespeito, da ganância, do desrespeito com o outro, no caso ele cita o desrespeito com a mão de obra nas minas, para exploração de ouro e tudo mais, e o desrespeito também da forma que se utilizava os recursos naturais, disse também que em algum momento isso iria desencadear um retorno da natureza, uma vingança da natureza. E este texto está falando exatamente a mesma coisa. Então ele está dizendo que os ciúmes e o orgulho, olha aqui, em vão os bois no jugo se cansaram, perdeu os suos do lavrador, o verde trigo podre ficou antes de a barba juvenil lhe nascer. Os currais se acharam vazios nas campinas alagadas, servam-se os corvos petuosos gados, as quadras de pelota estão desertas e cobertas de lama, quase desfeitos da verde relva os belos labirintos, porque agora já ninguém neles transita. Então a questão é, hoje, esse excesso humano, essa falta de controle, está levando toda essa problemática que nós estamos acompanhando. E tudo isso já foi dito há muito tempo, né? Então, Shakespeare, como eu falei, eu tive uma busca e tenho encontrado essas questões aqui bem interessantes. Então, ele fala que os desertos estão cobertos por lamas. Então, houve um tempo que se previa, através das estações do ano, período de colher, período de plantar. Só que, do jeito que nós estamos hoje interferindo nas questões ambientais, está difícil de se ter uma regularidade, porque não está mais tendo esse controle, né? Outro texto que eu li de William Shakespeare foi o Hamlet. O Hamlet, dos três que eu li, eu falei que eu li Rei Lear, eu li o Sonho de uma Noite de Verão, eu achei o mais denso, o mais forte. E tem um texto que é o ato 3, cena 1, que é considerado o texto poético mais belo da humanidade, assim, né? Então é aquele texto que ele diz o seguinte, ser ou não ser, eis a questão. Aí ele continua, morrer, dormir, nada mais. Imaginar que um sono põe aos sofrimentos do coração e aos golpes infinitos que constituem a natural herança da carne. É solução para almejar, morrer, dormir, talvez sonhar. E aí que bate o ponto. O não sabermos que os sonhos poderá trazer o sono da morte, quando ao fim desenrolamos toda a meada mortal, nos põe suspensos. É essa ideia que toma verdadeira calamidade a vida assim tão longa, pois quem suporta o escárnio e os golpes do mundo, as injustiças dos mais fortes, os maus tratos dos tolos, a agonia do amor não retribuído, as leis amorosas, a implicância do desprezo da inépcia contra o mérito paciência, se estivesse em suas mãos obter sossego com um punhal. Que fardos levaria nesta vida cansada a suar gemendo, se não por temer algo após a morte, terra desconhecida de cujo âmbito jamais ninguém voltou, que nos inibe a vontade, fazendo que aceitemos os males conhecidos, sem buscarmos refúgios noutros males ignorados?
de todos faz covardes a consciência. Desta arte, o natural frescor de nossa resolução definha sob a máscara do pensamento, e empresas momentosas se desviam da meta diante dessas e até o nome de ação se perdem, mas silêncio. Aí vem vindo a bela Ofélia em suas orações: ninfa, recorda-te dos meus pecados. Fez Horácio numa montagem. Então, eu tive o gostinho de fazer teatro, até uma das coisas que eu estou pegando Shakespeare. O teatro, por um bom tempo, foi uma paixão platônica que eu tive. Aí eu fiz um semestre, tive também o privilégio de fazer um semestre com a Companhia Bombom, lá em Londrina, que depois virou Companhia Armazém, que é um dos melhores grupos de teatro do Brasil. E nesse ensaio que eu tive que fazer do curso, eu fiz a Lady Macbeth, então foi muito legal, assim, Então, aqui mostra aquilo que o Shakespeare, ele é multidisciplinar, ele coloca toda a questão humana dentro de um contexto. Outra coisa que eu gostei também demais do Hamlet, no primeiro momento, eu vi Hamlet como um bebê chorão, que não se desapegava do pai. Depois, e também em paralelo, ele estava revoltadinho com a mãe, que ela já tinha casado com o tio, que era, né, o pai, e enfim, estava lá na dela. Só que depois começa a crescer o pai, e aí toda aquela neurose que ele estava, toda aquela depressão que o Hamlet estava, e possivelmente o Hamlet, dentro do que eu percebi, ele era um adolescente, possivelmente uns 15 anos, mais ou menos na idade do Romeu e da Julieta. Ele tinha razão. Por quê? Até tudo ok? Eu tive uma interrupção de conexão. Vocês estão me ouvindo? Ótimo, obrigada. Então, toda aquela neurose que ele estava, aquela depressão, ele foi justificada no decorrer da peça. Então, pelo fato dele conversar com o pai, que já estava morto, eu interpretei como ele tivesse uma sensibilidade até mediúnica. E o que vai acontecendo? Ele percebe, né, embora não tenha provado naquele momento, mas depois ele faz uma situação para comprovar, ele consegue comprovar que o tio foi o autor do crime que matou o pai, envenenado. E depois também seduziu a mãe dele, enfim. É ótimo ver. Eu vou chegar lá, perfeita. E então tem toda uma questão. E aí o que acontece? O tio, que casou com a mãe, que virou o rei da Dinamarca, percebe que todo mundo está percebendo que o Hamlet está perdido, né? Tá descompensado. Então o Hamlet para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, o Hamlet percebe também que, na verdade, o tio mandou ele para a Inglaterra para ser morto. Como ele também é muito safo, muito sensível, né, ele consegue perceber bem, ele volta e mata quem ia matá-lo, e ele volta com uma raiva muito horrorosa. Assim. Até quando eu fiz o teatro com o Paulo de Moraes, no Se Armazém, o Paulo de Moraes falava assim, que o ato de representar é arrancar espremendo. Então ele volta com aquela raiva, arrancando, espremendo, assim, odiando toda aquela situação, assim. E aí ele começa a desrespeitar todo mundo, a ser grosso, enfim. E aí a concessão de assassinatos também vai.
ele retorna, tem a cena do coveiro, que eu achei fantástica também. E uma coisa que eu gostei muito nessa cena do coveiro, o coveiro está lá abrindo a cova para enterrar a Ofélia, porque nisso a Ofélia já se suicidou, graças a toda uma situação, que era a menina que o Hamlet era apaixonado, e vai tirando os crânios, o coveiro sabe de quem que são os crânios, aparece o crânio do bufão. E o Hamlet, quando ele fala que é o crânio do bufão, o Hamlet fala o seguinte: eu conheci esse bufão, eu brincava com ele, ele me carregava de cavalinho. Então, assim, é um cenário extremamente pesado e de repente acontecem situações lindas. E, poxa, por que não foi assim? E outro detalhe também, que é a minha interpretação do Hamlet, Hamlet fica naquela depressão porque o pai morre e a referência que o Hamlet tinha era o pai. E o pai era o modelo de homem, o pai era o modelo de moral, de ética, de verdade. De repente, o que ele tinha de referência morreu. E aí ele ficou no meio de velhos, de pessoas que ele não bate. Outro detalhe, deixa eu ler aqui que o Luiz está colocando. Quanto tempo um homem leva para apodrecer, se já nos estiver podre por dentro? Exatamente, ele faz um paralelo e ele pergunta para o coveiro se o tempo se os nobres também ficariam igual ao bufão. Aí o coveiro fala sim, né? Inevitavelmente. Então é muito, muito interessante mesmo. E daí, deixa eu ver aqui. Ótimo. A cena que eu achei muito forte também foi no último ato, na última cena, o Hamlet está duelando com Laerte. Um desafio lá também para matar o Hamlet. E caso o Hamlet não morresse naquele duelo, havia um cálice de vinho que seria o brinde com veneno. Né? Obviamente, tudo organizado pelo rei da Dinamarca, que era o tio. E quando o Hamlet estava duelando com Laerte, a única vez que a mãe dele chama ele como mãe é ali. Então ela fala um Hamlet, no sentido de ela ficou com medo que ele fosse morrer em função de um determinado golpe do Laerte. Então isso para muito grande, refletiu o distanciamento, porque em nenhum momento, no momento que o Hamlet, no caso, mais precisou de um colo de mãe, que foi no falecimento do pai, ele teve uma mãe que foi se resolver, casando novamente, e deixou ele totalmente desamparado. Enfim, a partir dali, depois ela acaba tomando, por um descuido, aquele cálice envenenado, daí ela morre, depois o rei morre, enfim, vira uma carnificina. Então é uma peça muito forte, muito comigo, assim, aquele negócio e vai criando um ritmo que vai te engolindo, assim. No que acabou essa peça, eu meio que deitei, assim, porque eu fiquei meio sem ação, assim, de tão forte que foi, né? Então tá chegando o meu tempo, daí eu não sei se tem mais perguntas, vocês gostam de tocar. Eu gostei muito também, eu achei, assim, também fazendo um paralelo, o casal Hamlet e Ofélia, embora eles quase não apareçam juntos na peça, eu achei muito semelhante a relação deles com Romeu e Julieta. E que eles eram jovens, eram adolescentes, os dois casais, e morreram cedo. Então, parece que Shakespeare, ele mostra que no meio pesado, no meio denso, no meio desse desequilíbrio emocional
que leva, enfim, essas realizações pesadas, a beleza, a sensibilidade curta, né? Então ele deixa isso escancarado para essa nossa reflexão. Então eu entendo que isso se repete, e não é à toa que ele é reinventado e sempre. E que eu pesquisei 400 filmes entre curtas e longas de Shakespeare e não param de existir. Peças se perde do controle, né? Não se tem assim de tanto que ele é reinventado, né? Então o que o Luiz colocou? Hamlet era depressivo ou esquizofrênico? Eu até coloquei, eu acho que não era nenhuma das coisas. Eu acho que ele era um adolescente extremamente sensível. Extremamente sensível, de uma sensibilidade positiva, de luz, só que no ambiente de podre mesmo, sabe? Um ambiente de competição, um ambiente onde as pessoas, para obter poder, matavam, né? Então, ele não deu conta devido a essa sensibilidade. Então, ele ficou agressivo. Só que, como eu coloquei, ele vai para a Inglaterra e no que ele e volta à raiva. Ele vai de um extremo para o outro. Então, eu entendo dessa forma. E... tá. Mais alguma coisa que vocês querem? Obrigada. Exato, ele tinha uma sensibilidade de luz. Exatamente, eu entendo assim. Só que ele não tinha suporte, né? Então, se fosse hoje, enfim, se ele tivesse pessoas dando suporte para ele, de repente ele seria tirado daquele ambiente para ele se recuperar e tudo mais, mas ali ele só estava no meio pesado, né? Uma coisa que é muito intenso e ele ama demais, ele vai para a sombra demais, então ele consegue refletir esses extremos do ser humano. Né? Aquela famosa cena do balcão do Romeu e Julieta, e eu acho que eu vou encerrar com essa leitura aqui, que é muito bonito, né? Que é um momento único dos dois juntos e depois vem toda aquela questão pesada, né? Julieta. Só ri das cicatrizes quem ferida nunca sofreu no corpo. Mas silêncio, que luz ciscou agora da janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Surge formoso sol e mata a lua cheia de inveja, que mostra pálida e de tristeza, por ter é mais formosa que ela. Deixa, pois, de servi-la, ela é invejosa. Somente os tolos usam sua túnica de vestal verde doente, joga fora. Eis minha dama, ó sim, é o meu amor. Se ela soubesse disso, ela fala. Contudo, não diz nada, que importa? Com o olhar está falando, vou responder. Não sou muito ousado. Não se dirige as mais formosas, tendo tido qualquer ocupação, aos olhos dela pediram que brilhassem nas esferas, até que elas voltassem. Que se dera se ficassem lá no alto os olhos dela, e na sua cabeça os dois luzeiros, suas faces nitentes deixariam corridas estrelas, como o dia faz das candeias, e seus olhos tamanha luz do céu espalhariam que os pássaros espertos cantariam. Vede como ela apoia o rosto à mão. Ah, se eu fosse uma luva essa mão, para poder tocar naquela face. Tudo bem, tia? Então é isso o que eu tinha para dizer sobre William Shakespeare.